Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal, e eu ia fazer um vídeo aqui somente falando sobre Corinthians e Fortaleza, tá? Mas eu vou estender um pouco falando um pouco sobre o derby. Então bora lá para mais um vídeo. Se você já viu o vídeo que eu acabei de postar, falando um pouco sobre o Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior, a parte mais chata do Corinthians que ninguém quer saber, mas agora vamos falar sobre o jogo futebol masculino do Corinthians. Então, bora lá, siga a página, deixa o like e vamos para mais um vídeo, porque estamos sem o Vitinho e eu vou falar um pouco sobre o derby, mas falando um pouco sobre como que foi o jogo do Fortaleza. A gente teve um jogo do Corinthians com um time totalmente alternativo, mais reserva do que misto. A gente teve o Hugo Souza, André Ramalho, o Kaká, o Félix Torres na lateral direita, no lado esquerdo o Andilhéry, que fez uma partidaça e todo mundo já sabe disso. O Corinthians ainda contou com o Charles, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo, o Breno Bidon, Charles, Breno Bidon, o Rian, o Dieguinho, Romero, Thales Magno e só. Acho que é isso, né? Se eu tô errado, tô esquecendo de mais um, vou pegar a escalação aqui, porque aí fica mais fácil do que eu ficar tentando adivinhar de cabeça. Mas o Corinthians totalmente alternativo, é isso mesmo. Brino Bidon, Charles, Ian, Dieguinho, Thales Magno e Romero. Beleza. Bom, vamos lá. O que eu acho, tá? Tem muita gente dando opinião sobre se o Dorival fez certo, se o Dorival fez errado. Sim, eu acho que o Corinthians jogou pra ganhar, mesmo com o time reserva. Não acho que... Assim, eu não acho que tinha necessidade de ter entrado no desespero e ter colocado todo mundo, tá? Eu acho que o Corinthians criou bastante chance. Romero perdeu algumas chances. O Thales Magno é um peso morto, mas o Corinthians não estava mal na partida. Tomou um gol por uma falha do Félix Torres, uma falha dos três, né? O Félix Torres, o André Ramalho e o Hugo Souza falhou no gol também. E praticamente foi essa a chegada do Fortaleza. O Corinthians chegou, teve chances, mas aí eu acho que o Dorival fez certo em poupar, porque a prioridade é quarta-feira, mas, cara, se você vai poupar, se você tá com a ideia de poupar, você tem que colocar na sua cabeça que é complicado poupar, porque você tem que colocar na sua cabeça que você não vai colocar os caras, que não vai bater o desespero e você vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tem que colocar a cavalaria, tem que colocar os caras. Então eu acho errado como ele conduziu a possível vitória do Fortaleza que estava acontecendo naquele momento para entrar em desespero e falar assim, não, eu preciso colocar os caras urgente no jogo para ver se eu mudo alguma coisa. Caras que poderiam ter jogado, tá? Que ele poderia ter entrado no segundo tempo sem bater o desespero. O Mateuzinho, porque o Félix Torres é um inútil, eu concordo. E eu acho que ele podia ter poupado o Garro e o Memphis Depay. Apesar de eu ter dos três ali, pra mim o melhor que entrou foi o Memphis. Ninguém fala quando ele joga bem, mas é complicado, né? Eu acho que ele desarmou, ele teve umas duas desarmadas ali muito boas, que gerou ataque pro Corinthians. Ele tentou tabelas, ele procurou oportunidades de jogo, chutou de fora da área, ele tentou de alguma forma, teve presença de área e eu até acho que ele estava bem no jogo, mas eu acho que podia ter deixado de fora o Memphis Depay e o Garro, por exemplo, que são os dois casos ali que a gente tem mais que tomar cuidado com lesão e principalmente o físico, né? Se você quer um time 100%, porque assim, o que eu penso, tá? O Mateuzinho já teve algumas sequências de 3, 4, 5 jogos seguidos. Eu nunca vi ele deixar de correr. O Mateuzinho você pode reclamar o que for, que tecnicamente ele não é bom, que ele não é o lateral dos sonhos, mas eu nunca vi ele deixar de correr. Então eu acho que você jogar com o Mateuzinho nesse jogo, ele não vai deixar de correr no derby. O Yuri Alberto é a mesma coisa. Ele não vai deixar de correr só porque ele tá correndo nesse jogo, ele não vai deixar de correr no derby.
e dar a raça dele. Já o Memphis e o Garro, a gente sabe que eles já não são caras de marcação, que volta para marcar. E eu acho que se você quer exigir isso deles no derby, não deveria ter jogado contra o Fortaleza. Mas, essa é a minha opinião. Eu acho que ele fez certo em poupar, mas ele se perdeu. Ele viu que o time ia perder em casa e ele falou, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. E ele foi lá e colocou os caras. Acho que não precisaria ter colocado. O Fortaleza é um time frágil. Eu acho que se ele tivesse investido, deixado o Dieguinho, colocado como que é o nome do moleque lá? Sempre esqueci o nome dele. O Cauê Furquim. Se tivesse colocado o Cauê Furquim, tentado mexer com os moleques da base, eu acho que talvez o Corinthians teria sim arranjado um resultado, pelo menos um empate como arranjou, tá? Então eu acho que o Dorival se perdeu em relação a esse jogo, tá? Mas o foco, como eu falei, é quarta-feira. O foco do Corinthians é quarta-feira. O Corinthians precisa jogar de uma forma competitiva contra o Palmeiras, que vai vir mordido no Allianz, e contra uma arbitragem terrível. Vamos colocar aqui, tá? O Vitinho não tá aqui no vídeo pra gente discutir ou brincar sobre isso. Não acho que vai ter um assalto. Não tô implicando isso, tá? Não acho que vai ter um assalto descarado pro Palmeiras, igual, sabe, esses perfis mais polêmicos aí no Twitter ou no Instagram, mais de torcedor mesmo, né? Ai, meu Deus, já era, acabou. Meu Deus do céu, a arbitragem vai roubar a favor do Palmeiras. Não, eu não acho isso. Mas, primeiro, já tem uma pressão para esse jogo natural que o Abel tá fazendo. Segundo, teve o tal lance polêmico da linha de impedimento, o que já gera uma pressão na arbitragem, tá? O jogo é em casa, o Abel não vai parar um minuto de falar com o juiz, e tem a pressão, o time vai vir mordido. Então, assim, tem todo o cenário mostrando que esse jogo de Corinthians e Palmeiras vai ser um desastre da arbitragem. Até porque a grande CBF, sabendo de tudo isso, sabendo de toda a pressão, do jogo, sabendo do tamanho do jogo, no horário nobre, quarta-feira à noite, sabendo de tudo isso, que a grande CBF teve a ideia? Vamos colocar um árbitro ruim. Um árbitro que a torcida do Palmeiras odeia e a torcida do Corinthians odeia. Olha aí que beleza. Em vez de a gente colocar... Podia ter colocado qualquer árbitro, qualquer um. Podia ter colocado um cara que... não dá pra explicar. Podia ter colocado um cara até novo, um teste. A CBF adorava fazer isso. De vez em quando, esse Matheus Candesan aí, sei lá como que fala o nome dele, que ele deve ter 33 anos, 32. Teve uma época aí que ele estreou no Corinthians e São Paulo, se eu não me engano, um majestoso. E ele estreou. E todo mundo falou, nossa, um moleque novo. Estão colocando ele para apitar um jogo desse tamanho. A CBF fazia isso. Mas não, a CBF teve a grande ideia de colocar Anderson Daronco para apitar Corinthians e Palmeiras. É isso, rapaziada. Um dos piores árbitros do Brasil. Um dos árbitros que, se a gente reclamou que no primeiro jogo o jogo não parava, isso com um baita de um árbitro, tá? Porque o árbitro que apitou o jogo Corinthians e Palmeiras no primeiro jogo em Itaquera é o cara que tá sendo elogiado pela FIFA e foi apitar um Mundial e foi aplaudido pela grande performance que ele teve. E realmente, quando esses caras apitam jogos fora do Brasil, é impecável. Eles apitam de uma forma perfeita. Mas chega no Brasil, os caras são horrorosos. E aí, esse grande árbitro que não conduziu direito o clássico entre Corinthians e Palmeiras e que picotou o jogo o tempo todo, o que a CBF faz? Vamos colocar um pior, um cara que picota todo o jogo.
Um cara que é chato, que qualquer contato ele vai dar falta. Um cara que quer se aparecer pra cima dos jogadores. Um cara que é mais estrelas do que muitos jogadores. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que o Daronco já participou de mais de podcast do que o Rafael Veiga, do que o Carrilho do Corinthians? Do que o Memphis Depay? O Daronco já participou mais de podcast que o Memphis Depay, gente. E aí eles vão colocar um cara estrelinha, fora de forma, porque o Anderson Daronco tá obeso, né? Tá gordo. É gordo, não consegue andar. Vão colocar esse cara pra apitar o jogo mais importante dessa Copa do Brasil. O Anderson Daronco, que já foi um bom árbitro, tá, gente? Mas ele se perdeu. Não acompanha mais jogadas. Apita de longe. E outra, ele sempre quer... O problema desses árbitros é que quanto mais eles crescem de carreira, mais eles querem conversar, impor. E ainda mais o Anderson Daronco, que ganhou a fama por causa dos músculos dele, por ser forte, por ele impor, que ele ganhou a fama porque ele peitou o Hulk. O Hulk que é forte pra caramba. E o Daronco peitou o Hulk. É esse cara que vai apitar Corinthians e Palmeiras. E pra piorar, deixa eu pegar aqui. Pra piorar tudo, né? A CBF falou assim, como que a gente pode piorar? Já estamos colocando, escalando um dos piores árbitros do Brasil. Como que a gente pode piorar a experiência do torcedor com outro árbitro ruim? E aí vai o meu pensamento de torcedor, tá? O do Daronco é só porque ele é ruim. E não importa pra que lado. Não acho que ele vai roubar pro Corinthians. É contra o Corinthians porque o Daronco... Não. Ele só é ruim. O Daronco é muito ruim, tá? E aí a CBF... E o parabéns, Fabinho Soldado. Parabéns. Palmas irônicas pra você, que foi até a CBF conversar com o Saad, conversar com a equipe de arbitragem, pra ter um derby, olha, impecável. E o Fabinho Soldado fez um trabalho, assim, excelente. Excelente. Tanto que a CBF foi lá e quem que eles colocam? Caio Max no VAR. Aí você fala, Matheus, mas... Quem que é Caio Max no VAR, né? Caio Max, gente, é de um cara que... É um árbitro que... Ele participa, ele tem um canal... Não é que ele tem um canal, mas ele tem uma conta na Twitch. Ele assiste lives na Twitch. E o perfil dele na Twitch era Juiz FIFA Player. Tem a foto dele e tudo mais, não importa. Tem a foto dele, já é comprovado isso, não é de agora isso. Já é muito tempo comprovado isso, que foi ele mesmo, com a foto dele. E o cara colocou assim, um tal de Horizon RV, é o nome do cara. Ele deu @juiz FIFA Player, num dos chats aí da Twitch. E aí, Caião? Caio Max. Então já comprova que era ele mesmo. Tu já F meu Corinthians. Demais, hein? KKKKK. KKKKK. E um outro moleque coloca assim, tá valendo comprar o Mbappé, no tamo junto e tal. Provavelmente era uma live do FIFA, né? E aí o juiz FIFA Player do tal Caio Max colocou, claro, o Timão tem que se F. Vou mostrar pra vocês aqui. É isso, gente. Esse é o juiz do VAR, o Caio Max, que vai apitar o derby, vai apitar junto com o Daronco o derby. Então, eu tenho pena não só do torcedor corintiano que vai ver esse jogo, mas nós corintianos vamos sofrer, mas o palmeirense também vai sofrer, cara. Porque a questão não é roubo de um para outro. A questão é que a arbitragem é ruim. A arbitragem é ruim. E se esse jogo for 0-0, com 2 gols anulados de cada lado de forma errada, vamos supor que seja um impedimento, ou vamos supor que 2 gols, um do Corinthians e um do Palmeiras. Os 2 gols foram iguais.
falta no meio campo e dá o contra-ataque e sai o gol. E não foi falta nos dois lances e o juiz, o VAR chama e dá falta porque o Daronco é maluco da cabeça. E anula os dois gols. Vamos supor que exista roubo dos dois lados. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai chegar aqui no consenso e vai falar assim, mano, assim, ele roubou pro Palmeiras, mas ele roubou pro Corinthians também, sabe? Tipo assim, saiu 0x0, 2 roubos, acabou 0x0, justo não. Isso não vai acontecer. Porque os juízes são tão ruins que eles vão falar assim, os palmeirenses vão falar, roubaram nós, e os corintianos vão falar, roubaram nós, e vai ficar nessa discussão eterna, graças à CBF que não sabe escalar juiz, não sabe escalar VAR, não sabe escalar, não sabe entender o tamanho da partida que é Corinthians e Palmeiras. É uma partida que provavelmente vai ter briga, vai ter discussão, vai ter bate-boca, talvez vai ter rodinha de jogadores, vai ter pressão, vai ter estádio tacando coisa, vai ter muita coisa. Tudo que você menos precisa é de um árbitro problemático. E a CBF não colocou um problemático, ela colocou 2 problemáticos. 2. E estraga a experiência do torcedor no estádio, estraga a experiência do torcedor em casa. Vai ser um jogo. Já dá pra. Gente, me cobrem como que vai ser o jogo de quarta-feira. Me cobrem. O jogo vai ser picado, com várias faltas que não existem, inversão de faltas, discussão com o árbitro e Dorival e o árbitro e o Abel Ferreira. Lances polêmicos vai ter de monte. E se bobear, gols ou pênaltis com influência do juiz. É isso que vai acontecer, gente. E vocês podem me cobrar depois. Talvez o gols e pênaltis, talvez não. Mas o resto, eu tenho certeza, 100%. 100% de certeza que tudo isso vai acontecer. Deixa o like, siga a página e comente aí o que você acha dessa escalação bizarra dos árbitros para esse jogo, que será o jogo mais importante da Copa do Brasil até agora. Valeu, tamo junto.